Olá, estamos de volta. Este é o programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas. Mais uma vez recebendo aqui o presidente da Câmara de Sete Lagoas, Caio Valassi. É sempre muito bom recebê-lo aqui porque hoje é um dos nomes, né, mais falados na cidade e a gente vai aproveitar a vinda dele aqui mais uma vez para nos explicar alguns assuntos importantes com relação à administração de Sete Lagoas, em especial a Câmara de Vereadores. E a gente sempre lembra que o nosso programa tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Acesse e faça contato, você que precisa do seu site, da sua rede social e do seu e-commerce. Gente, esse programa também estará sendo veiculado na sexta-feira, às 8 da noite, na TV ComBR, né? ComBR para todo o Brasil, né? A parceria que a gente tem com a ComBR, canal 28 da Sky e da Oi TV. Cumprimento a você de todo o país que nos assiste. Vamos falar para o Brasil, né, Caio? É isso aí, Santiago. Que prazer receber você aqui de volta. O prazer é nosso, é muito importante a gente participar do seu programa, porque é um canal aberto e ao mesmo tempo nos possibilita falar para a sociedade sete-lagoana do trabalho que a gente está desempenhando à frente do Legislativo, também o nosso trabalho como vereador, enfim, falar um pouco da política da nossa cidade sempre é importante. E eu quero iniciar esta entrevista dizendo uma frase muito popular, né? Falem mal de mim, mas falem de mim. Caio Valassi, ultimamente eu tenho visto sendo falado na rede social, principalmente, seu nome o tempo todo, né? Então a gente usa essa frase porque não é só em situações boas, né? Eu tenho visto que você tem sido criticado, você tem sido argumentado aí, principalmente os seus colegas vereadores, e eu queria já começar, né, dizendo desta parte que eu acho tão importante, talvez assim uma forma polêmica, né, de a gente ver as coisas, porque eu vi que semana passada, por exemplo, você estava viajando e você parece que foi citado na Câmara sem nem estar lá e tal, sendo cobrado de algumas coisas, e eu queria que você explicasse como é que você está vendo esse momento, porque nós tivemos recentemente, nesses 2 últimos anos, o presidente da Câmara anterior, que a gente quase nem via falar nele, né? Agora esse ano não, troca a presidência e você é citado o tempo todo. Primeiramente, nós estamos num processo democrático, a gente tem que respeitar as opiniões, respeitar as manifestações, sobretudo da imprensa livre e democrática, isso é muito importante. Por outro lado, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito sério lá na Câmara Municipal e atacando pontos estratégicos para que a casa possa efetivamente voltar a ter uma convivência mais efetiva com a população, ao mesmo tempo prestar serviços de qualidade, fazer entregas assim mais corretas do ponto de vista da legislação, e tudo isso gera às vezes um desconforto, principalmente naquele grupo que diverge da gente. E na democracia a divergência é democrática. Por um lado, nós nos tornamos mais conhecidos que já éramos. Eu estou transitando em grupos que, hipoteticamente, eu não pensava nem em circular no meio de determinados grupos. Mas, por outro lado, nós estamos o tempo inteiro também mostrando que essas narrativas são muito produzidas mais do ponto de vista assim, de fake news, de questões pontuais que possam efetivamente assim, dar um destaque a um determinado político, um determinado vereador, e a gente não liga para isso, sabe? A gente, quando você pega o meu Instagram, as minhas redes sociais, meu Facebook, e pega o que determinadas pessoas postam, você vai ver que existe um abismo. É abismal a diferença entre aquilo que nós estamos produzindo enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, e aquilo que está sendo postado na internet. E a gente tem que ter muita tranquilidade para lidar
com essa situação. Sobretudo uma pessoa experiente como eu, já estou com 61 anos, já participo da política desde a época lá do combate à ditadura militar, né, que nós participamos efetivamente do centro cívico da minha escola secundarista, depois eu fui presidente do diretório acadêmico da faculdade, vereador agora por 4 mandatos, secretário municipal de trânsito e transporte, advoguei para várias prefeituras prestando serviço na área de assessoramento jurídico, para as procuradorias dos municípios, para as mesas diretoras das câmaras. A gente somou uma bagagem muito grande, então a gente está acostumado e sabe lidar com o contraditório. Aliás, se tem uma coisa que eu sei fazer é lidar com o contraditório. Eu sou advogado. A minha própria formação profissional já me leva a ficar sempre, do ponto de vista da execução da minha função de profissional do direito, está sempre num campo antagônico, sempre discutindo teses. Então, para mim, isso é tranquilo, não tem nenhum tipo de problema com esses ataques. Eles estão me divulgando. Quando você pensa assim, em curto, médio e longo prazo, a sociedade sertaguana que nos conhece, que conhece a minha família, que sabe que é uma família que tem assim, a tradição de prestar serviços para a sociedade sertaguana, correção 100%. Então, tudo isso nos deixa num campo assim, muito confortável. Ao mesmo tempo, quem tem que se preocupar, de fato, são eles, porque a gente trabalha muito, Santiago. Nós não temos preguiça, não. A gente está sempre com o pé na estrada, produzindo, mostrando trabalho e resultados para a sociedade. Mas eu queria aproveitar, então, já que você está aqui no nosso programa, para esclarecer algumas coisas, né? A gente até viu uma piadinha aí que você gostava muito de comer coxinha, salgadinho, essas coisas. Sobre a licitação, né, dos salgados da Câmara. Parece que tem um valor, acho que R$28 mil. Não, isso assim. Foi o preço médio, né? Porque a gente tem que fazer, dentro do processo licitatório, você tem que pegar aí vários preços. Aí você vai achar a média e a partir dessa média que você coloca como o lance inicial. Tanto é que nós achamos a média de 28 mil, mas compramos por 20... compramos não, né? Fechamos a licitação por 21 mil. Então há na hora de bater o martelo mesmo, porque é um pregão eletrônico, né? Hoje as licitações são todas feitas assim, muito abertas, e o processo de participação também é muito efetivo. Então, e isso também é para ir comprando ao longo do ano, porque senão fica parecendo que você comprou R$21 mil de coxinha, de salgado, pastel, de um dia para o outro. E qual que é a função disso? Nós temos um projeto muito interessante, que são as visitas orientadas. Muitas escolas do ensino fundamental nos procuram para levar os seus alunos. Esse projeto tem essa função de levar os alunos do ensino fundamental até a Câmara Municipal, porque eles possam conhecer a estrutura, como funciona a Câmara, qual que é o papel do vereador, e ao mesmo tempo nós temos o PJ também, que é o Parlamento Jovem. Esse material todo que foi comprado é exatamente para essas crianças que nos visitam. Não há distribuição de lanche para os gabinetes dos vereadores e muito menos para os vereadores. É essencialmente para atividades como essa, né? Como nós fizemos lá há pouco tempo, comemorando, né, o Dia Internacional da Mulher com as nossas funcionárias. Aí sim, teve um salgado, um refrigerante. É uma data importante. Os alunos do PJ também chegam das escolas, eles me pediram esse lanche, chegam com fome, já vão direto para a reunião plenária, aí eles fazem um lanche antes. Os meninos da visita orientada das escolas, normalmente escolas da periferia. Quem tiver contra um projeto desse e a gente poder recepcionar essas crianças, normalmente crianças da periferia, crianças até pobres, está na contramão da história. É isso que eu falo. Não adianta a gente... Mas 21 mil não é muito? Não, mas para o ano inteiro. Tá. E não precisa de comprar tudo também, porque é tipo então, um registro. É um registro. Na medida que você vai usando, vai abatendo. Você pode gastar 10 mil. Sim, se for necessário, se for. Mas isso tudo é de uma forma pejorativa, porque é tudo muito explícito. Essas licitações, elas estão no portal. É porque quando você vê lá na rede social, principalmente, um vereador falando,
a intenção que tem é tipo assim, a Câmara está gastando dinheiro de sobra. Não, mas essa é a intenção, Que aí essa é a intenção. Pode ser uma narrativa que sim, isso é uma narrativa. A gente a pensar. Isso é uma narrativa que confunde as pessoas, que prega desinformação, que tumultua o processo legislativo e joga a Câmara para baixo. A instituição Câmara. Nós temos que elevar o debate, nós temos que melhorar o nível do debate. Nós não podemos ficar pautando esse tipo de coisa que não faz sentido, que não tem nenhum sentido, não tem nenhuma incorreção nisso. É um projeto, aliás, quando eu cheguei lá, já tinha o Parlamento Jovem, já tinha as visitas orientadas, e todos os ex-presidentes se comportaram como eu estou comportando. Então não há nenhum problema, mas quando as pessoas tentam difundir isso de uma forma estranha, aquilo que é o propósito do projeto, a gente fica assim, pesaroso. Sinceramente, isso me dá um pesar muito grande, porque a gente tem pautas mais importantes, como a fome, meio ambiente, política pública de educação, a questão da saúde, do hospital regional. Nós temos pautas muito importantes para a gente ficar nivelando por baixo com fake news, com notícias assim, desprovidas de qualquer fundamento, sabe, Santiago? Isso nos deixa muito preocupado. Outro assunto muito importante, e nesse sentido que a gente está explicando aqui, eu acho de extrema importância o objetivo, né? Que é esclarecer o que é certo e o que é errado, né? Sim. O que é feito e o que não é feito, né? Mas assim, eu passei pela Câmara também, eu conheço um pouco da estrutura de comunicação da Câmara e eu sei que foram gastos altos valores ali para se montar uma rádio Câmara. Tem vereador que era o controlador da Câmara, né? Acompanhou isso nas administrações passadas e hoje se posiciona ao contrário. Mas isso aí é para buscar holofote. É holofote puro, só isso. Se eu for pegar a narrativa que está hoje sendo colocada, principalmente semana passada, nos últimos 10, 15 dias, eu também sou da imprensa, mas não vou concordar com a licitação de R$1 milhão para a imprensa. Por quê? Porque eu sei que a Câmara ela gastou mais de R$5 milhões para montar a TV Câmara e quase 10 milhões, aliás, para montar a Rádio Câmara e quase 10 milhões para montar a TV Câmara e tem uma estrutura lá funcionando com a rádio e com a TV. Então, não justificaria, eu não sei se você consegue passar a mensagem da forma que deve ser, né? Atingir mesmo a população com o que você tem hoje em termos de funcionamento, né? Eu acho que eu vou te transmitir, eu vou te fazer a primeira pergunta. Não, uma coisa é você ter uma caixinha de fósforo, né? Uma caixinha de fósforo com um palito, outra coisa é você ter 10 palitos lá, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Eu não sei a condição que você está de fazer isso funcionar e isso chegar realmente ao público, né? Essa mensagem da Câmara, porque hoje se eu for analisar a mensagem que chegou até a mim, estou dizendo a mim, eu seria contra também a licitação, porque eu não entendi. Eu falei, peraí, vão gastar R$1 milhão para fazer uma publicidade, sendo que já tem órgão de publicidade e, na verdade, para que fazer a divulgação se já tem a divulgação, né? Só que aí eu acho que a sociedade precisa do esclarecimento. É o seguinte, o objetivo desta licitação, para que ele foi feito, entendeu? E como que justifica o investimento que está sendo feito, porque a mensagem que a gente está recebendo é totalmente negativa, de que isso não deveria de acontecer. A primeira coisa que a gente tem que colocar aqui e tem que pontuar é que esses mesmos vereadores que criticam a licitação da publicidade, eles me autorizaram a fazer a licitação. Então aí não tem sentido também, né? É um contrassenso, né? Houve autorização. Quando eles votaram a lei do orçamento da Câmara Municipal, lá tem as despesas que você pode usar com publicidade. Nosso orçamento é um orçamento que prevê exatamente que o Legislativo pode, nos momentos importantes, convocar a população para debates também que tem essa dimensão de transformar a vida das pessoas. Nós fizemos lá há pouco tempo uma audiência pública sobre a concessão da 424. Praticamente não foi ninguém, foi muito pouca gente. Um tema tão importante, como vital
para o empresariado, para as empresas de Sete Lagoas. Nós fizemos... Vocês fizeram agora uma sobre a questão da fome da também. fome. A gente conseguiu mobilizar muita gente, porque é um tema que ele é transversal, ele entra, né, em muitos setores sociais, dos movimentos sociais, da igreja, ele campeia no universo assim maior. Então a gente conseguiu ainda, dentro dessa campanha da fome, mobilizar muitas pessoas, que foi um debate assim, sensacional que nós fizemos lá na Câmara, um fórum. Mas eu tive com os meninos, por exemplo, do Parlamento Jovem, eles me pediram para levá-los a Brasília, que eles querem conhecer o Congresso Nacional. Ótimo, eu vou levá-los. Ótimo, ótimo. Vou levá-los a Brasília para eles possam conhecer uma reunião do Senado, uma reunião da Câmara dos Deputados, vou levá-los à Assembleia Legislativa. Foi coisas que eles me pediram. O Parlamento Jovem. Me pediram... Na verdade, é uma sementinha para construir novos políticos da cidade. Aí que vai. Eu vou entrar nesse tema. Me pediram lanche e nós licitamos, né, o lanche, que é o pastel, coxinha, essas coisas. Já foi explicado aqui, deixando claro que não quer dizer que é 21 mil. Pode ser de 0 a 21. Sim, claro. E na medida que for necessitando, a gente vai buscando naquela pessoa que ganhou o processo licitatório. Está saindo a 77 centavos cada salgado. E me pediram também para divulgar o Parlamento Jovem. E aí eu fiquei pensando, divulgar em outdoor. Quando você vai olhar em termos de recurso, seria jogar um dinheiro fora. Não. Muito mais pelo contrário, porque a gente não consegue mensurar em termos de valores em reais, porque nós estamos falando do crescimento da formação política da nossa juventude. Quanto é que vale explicitar para toda a juventude que nós temos um projeto bacana de formação política, né, que está preparando jovens amanhã para assumir um espaço de poder na cidade, mas já com uma experiência prévia, e isso permeia todas as escolas. Quanto custa formar, politizar, trazer para dentro da participação política a juventude? Para uns, não vale nada. Mas para mim, que tenho a democracia como valor fundamental, que a consciência política ela deve estar presente em todos os setores da sociedade, seja no trabalho, seja na escola, né, em todos os ambientes, na igreja, em todos os setores de trabalho, a política está presente. Então nós temos que formar essa juventude. A juventude ficou muito distante do processo da política. Eu lembro, eu fui do movimento secundarista, eu fui presidente de diretório acadêmico de faculdade, eu fui presidente de centro cívico, dentro da minha... eu tinha 10 anos de idade, eu já estava fazendo política. Onde eu estou hoje? Presidente da Câmara. Eu tive uma formação política. E aqui eu quero mandar um abraço para minha ex-professora Ione Andrade, que ela teve assim, ela foi dinâmica. Você imagina, na época da ditadura, em 1970, 71, a gente participar de política naquela época da ditadura, quando todo mundo estava assim, sufocado das liberdades democráticas. Então eu me formei, então eu sei que isso é valor fundamental. Pode ter que alguém que fala, esse negócio de juventude é uma grande bobagem, nós não vamos politizar nossos jovens, isso é gastar dinheiro à toa. Tudo bem, nós somos uma democracia, mas esse recurso da publicidade, ele vem nessa mão de fazer campanhas publicitárias. E aí você vai lá no artigo 37 da Constituição, que fala sobre os princípios da administração pública, aí você vai ver lá impessoalidade, legalidade, moralidade, eficiência e publicidade. É um princípio da transparência da gestão você conseguir fazer que o maior número de pessoas possa ter o retorno e a prestação de conta daquilo que o Legislativo está fazendo. É nossa obrigação prestar conta para ele, dizer o que está acontecendo dentro daquela casa. E aí, quando você vai e vem para a nossa televisão, para a nossa rádio, nós não conseguimos ter esse alcance. Nós não conseguimos alcançar muitas vezes a Dona Maria, que tem uma barraquinha lá no Itapuã, né? E nós não conseguimos atingir o senhor Raimundo, que está aqui no bairro Belo Vale.
Ele não sabe o que se passa dentro da política da cidade dele. Então, o princípio da publicidade vem para campanhas. É um dinheiro institucional. Não há promoção pessoal, mesmo porque há vedação de promoção pessoal na Constituição Federal. Então, ninguém pode se promover, mas promover, engrandecer e projetar o legislativo é dever nosso e prestar contas. Por isso é que eu perguntei, quem tem medo da publicidade? Na verdade, eu queria fazer uma explicação aqui. Eu vou até citar aqui que eu estou ao lado aqui da nossa colega jornalista Roberta, que também é formada, e eu vou dar uma explicação aqui muito simples, né, como publicitário, que na verdade não é publicidade, é propaganda, né? Não é fazer publicidade. Publicidade é comercial e política é propaganda. Então, é fazer propaganda da Câmara de Vereadores. E para se fazer uma propaganda que atinja todas as pessoas, você precisa de criar uma teia de aranha. Uma teia de aranha é como a aranha faz. A aranha, quando vai pegar o bichinho, ela tem aquela teia toda e o bichinho pode vir aqui, pode vir ali e que ele vai cair na teia de um jeito ou de outro. Então é assim que se constrói uma campanha de publicidade ou de propaganda. Você tem que absorver todos os órgãos de imprensa, né? Todas as mídias possíveis que você vai fazer, para quê? Para que você possa atingir a Dona Maria lá do canto, o cara lá do centro, o outro cara que está lá no outro bairro. Então, assim, é dessa forma que você vai conseguir. Isso justifica muito uma campanha de publicidade feita com uma empresa renomada, uma empresa com experiência, que tem aí que ser uma agência competente, tem que ser pessoas que estudaram, que sabem... Não, a lei até não deixa eu fazer direto com o jornal ou com o dono do outdoor. Eu não posso fazer linha direta. O poder público, para que eu possa fazer a publicidade, por exemplo, chamando as pessoas para uma audiência pública, para a gente falar... É uma campanha. Sobre o hospital regional... Para a gente trazer a população para fazer esse debate e ter ciência de como que esse processo vai acontecer, nós não podemos fazer diretamente. Você tem que ter uma agência, licitar uma agência. Isso não significa também, primeiro que não é 900 e poucos mil. Segundo que você não é obrigado a gastar esse dinheiro todo. Isso também foi um preço que foi localizado pela nossa gerente de comunicação. Ela fez lá na época do caramelo 650 mil, ela fez uma correção, achou esse valor. Né? E lá, quando você vai ver lá na Câmara, tem vários pagamentos lá para Jornal Boca do Povo, para a editora Fazenda, empresas de publicidade, lá das gestões anteriores. Então isso não é novo também dentro da Câmara. Então eu traz esse debate, renova esse debate, é para exatamente achar holofote, para tentar desvirtuar o caminho, para tentar confundir a população. E nós estamos muito tranquilos, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Pela lei autorizativa, essa despesa está autorizada pelos próprios vereadores que criticam hoje, eles votaram na lei de orçamento. E o que é a lei de orçamento? Ela prevê as despesas, a receita e a despesa. Quando você vota o orçamento, você está autorizando o administrador, o gestor, a efetivar aquela despesa. Porque nós não podemos efetivar nenhuma despesa que não tenha previsão no orçamento. Então, é crime. Quem está criticando hoje? Foi quem votou. Agora é holofote. Querem holofote? Querem tratar de um tema sério? Aqui, ó, querem tratar de um tema sério? De forma de brincadeira. Esse tema é sério. Nós precisamos dessa publicidade para poder prestar conta. Está na lei, eles votaram a favor. Então é um contrassenso. Eu até gosto, porque eles criam narrativas e depois caem na contradição. Criam narrativas, caem na contradição. O que tem sido feito assim? Pois é, mas eu não gosto desse sentido aí de cria narrativa e cai na contradição quando se usa a sua comunicação pessoal da forma totalmente particular, né? Por quê? Porque todo mundo tem sua rede social hoje, todo mundo acha que é dono da sua rede social, às vezes contrata ali uma pessoa para ficar junto com a pessoa e às vezes a pessoa não tem nem visão política, nem experiência e tem outras intenções também, né? E começa a fazer aquele trabalho ali e a população fica perdida, cara. Como é que eu vou confiar numa coisa que você está falando aqui agora, sendo que falaram totalmente o contrário? Não, mas é fácil. Só você entrar no site da Câmara
e ver que a lei do orçamento foi aprovada, é uma lei que está disponível para toda a população, e lá você vai ver que tem uma rubrica dentro do orçamento que autoriza a fazer a publicidade. Então essas coisas não tem muito o que contradizer, porque está publicado no site da prefeitura, no mundo das leis lá, na legislação, né? É uma lei que entrou no mundo jurídico, está produzindo seus efeitos, nós fomos autorizados pelos vereadores a fazer essas despesas, assim como outras despesas, pagamento de folha, né? De folha de pessoal, essas coisas todas, estão todas previamente previstas dentro do orçamento do município. Eu até sugiro, posso dar uma sugestão? Pois que não. voltasse um aplicativo que foi criado, né, para a Câmara de Vereadores, que na verdade não funcionou direito. Na época do Caramelo, ele foi muito feliz em ter feito isso, que era um aplicativo da Câmara de Vereadores. Eu podia entrar lá no aplicativo, ver tudo que estava acontecendo na Câmara e poderia falar diretamente com o vereador através do aplicativo. Pois é, eu não conheço, eu não tive acesso a essa ferramenta, mas se for uma ferramenta importante, com certeza, com certeza nós estamos abertos. Se eu né? preciso de arrumar alguma coisa na minha rua, eu mando direto para o vereador. Outra coisa que a gente está fazendo também é tentar trazer para dentro da Câmara o que é o papel da Câmara. Há uma confusão muito grande, sabe, Santiago, na cabeça da população. E aí a comunicação. A comunicação, e vem a publicidade. Qual que é o papel do vereador de fato? O papel do vereador é legislar, fiscalizar o executivo, representar a população, julgar as contas do prefeito. Isso tudo é papel, são funções assim primordiais do mandato de um vereador. E muitas vezes há uma confusão muito grande entre o papel do executivo e o papel do legislativo. E a gente precisa, a partir de agora, e é interesse nosso, começar a demonstrar quem que é o responsável de fato para tampar os buracos. Ora, nós votamos o orçamento, e aí eu voto no orçamento de novo, e lá nós contemplamos recursos para o tapa-buraco, lá na Secretaria de Obras. Então, quando a pessoa nos pede para tampar o buraco, porque nós somos o imediato dele, o político que está presente em todos os lugares é o vereador. Nós estamos presentes na igreja, nós estamos presentes no campo de futebol, nós estamos presentes no dia a dia da cidade, no nosso gabinete, nós estamos presentes no meio da sociedade. Muitas vezes esse pedido se dirige a nós, vereadores, quando na verdade nós temos que criar um canal de comunicação do cidadão direto com a Secretaria de Obras, porque é lá que o prefeito, é obrigação, né, é dever daquela Secretaria de Obras tapar os buracos da cidade, limpar a cidade. Já tem dotação orçamentária. Quando a gente vota o orçamento, a gente está autorizando o prefeito. Falou, está aqui o dinheiro, o recurso orçamentário para você limpar a cidade, organizar a cidade. Porque tem muito secretário que fica no anonimato, né? Ninguém sabe que ele é realmente o responsável por aquela tarefa. E ele ganha para isso, e ele é da confiança do prefeito. Então, portanto, nós temos que começar a mostrar para a sociedade, o responsável por tampar o buraco não é o vereador. O vereador, você pode até reclamar com ele, ele vai lá e vai reforçar, porque quando você vê esse nível de requerimentos, pedidos de providência dentro da Câmara, você pode fazer uma correlação que, se os pedidos estão sendo muitos, que estão saindo da Câmara para o Executivo, é porque o serviço não está sendo bem feito. Tem uma relação, numa análise, numa avaliação do serviço que está sendo prestado pelo Executivo, nessa parte aí de limpeza pública e tapa-buraco, se está tendo muito pedido de vereador chegando no prefeito, é porque a máquina não está conseguindo atender a tempo, de forma e de jeito que a população possa ficar contemplada. Senão não surgiria essa demanda. Concorda comigo? Concordo. Então essa demanda surge na medida que o Executivo não está conseguindo, lá os seus setores, Codesel, que é da limpeza, né, da cidade, praças, essas coisas todas, e a Secretaria de Obras. Então precisa de voltar de novo e fazer um realinhamento para dizer, olha, está faltando recurso? Se tiver, a Câmara vai fazer o remanejamento, votar um projeto. Se não está faltando, o que está faltando? Está faltando máquina, está faltando planejamento, o que está faltando no Executivo para que essas demandas sejam atendidas no seu tempo, na hora, e que não deixe a população assim, tão assim, distante desses benefícios
ou dessa tarefa que é da obrigação da secretaria, sabe? Eu acho interessante a sua fala sobre o papel do vereador, até porque eu achei muito forte a semana passada, eu acompanhei algumas coisas da Câmara, e eu vou comentar no mesmo tema, né, que parece que você estava ausente e tinha vereadores fazendo algumas falas direcionadas a você. E eu percebi uma desarmonia muito grande, né, principalmente alguns vereadores que parece que são opositores ao governo atual, reivindicando algumas coisas e colocando que você disse que tinha coisas ilícitas que eles estavam fazendo na Câmara. Eu queria que você explicasse sobre isso também, até porque eu acho que nós, cidadãos, nós que somos eleitores, nós não colocamos os vereadores na Câmara de Vereadores para ficar se degolando ali, né, como se fosse num ringue. Eu não sei o que está acontecendo lá na Câmara. Eu não sei se você já assistiu uma reunião do parlamento inglês. Já. Não é? O parlamento inglês, nós estamos falando de primeiro mundo, nós estamos falando de Europa, milenar. Né? Lá também as discussões são muito acaloradas. Muitas vezes as pessoas querem que as coisas fiquem pacificadas, quando na verdade existem diferenças, e diferenças que a população precisa saber que existem essas diferenças. Sobretudo da questão ética, da gestão pública. É isso aí que gerou, foi quando a gente fez o questionamento. Quem tem medo da publicidade? Quem tem medo da publicidade é quem tem algo para esconder. Porque eu tenho que publicizar a minha atividade, a minha gestão. Tudo que a gente faz lá, por determinação do presidente, comunica ao vereador que vai abrir o processo licitatório para aquisição de salgados, para contratação de agência para publicidade, para carros, né, porque tem vereadores que utilizam carros que são da Câmara, então eu tenho que fazer a licitação. Então eu mando para todos os vereadores o dia, o dia, a hora que vai abrir a licitação, para que eles possam acompanhar. Então, se a gente está fazendo uma gestão transparente, né, e, sobretudo, chamando os vereadores para nos fiscalizar, isso me deixa muito tranquilo, né? Na própria licitação da publicidade, nós lançamos um edital para quem quisesse fazer parte da comissão para julgar a melhor proposta. E lá nós vamos ver vereadores do gabinete do vereador Ifson, que é da oposição, da vereadora Heloísa, que é da oposição. Muito bom isso, hein? Democracia, transparência. Né? E isso aí nos deixa mais tranquilos ainda, porque eles se habilitaram. Então, além de ter autorizado, né, a despesa, através da votação do orçamento, e há também a participação da oposição, dentro da própria comissão, vai ser sorteada, é claro, né? A gente abriu um edital, qualquer um cidadão que quisesse, se fosse da comunicação, da publicidade, poderia se inscrever para fazer parte do julgamento. Então, essas questões assim, que a gente está fazendo com muita transparência, e a narrativa de que nós vamos gastar esse dinheiro também é uma falácia. Nós ainda estamos em processo de licitação, né? Nós colocamos lá 900 e poucos mil, mas isso também vai ser na medida que você for desenvolvendo as campanhas, é que você vai aplicando um recurso. Não necessariamente nós temos que gastar todo o dinheiro. Acredito que não. A não ser se tiver fatos supervenientes. Do enfrentamento dos vereadores lá no plenário. Faz parte do enfrentamento. Acho que isso é normal. Faz parte. Vai lá, na hora que a gente assiste uma reunião do parlamento inglês, né, a gente vai ver que essas discussões lá são acaloradas. Muitas vezes de cunho pessoal, o que eu acho que isso é negativo. Porque eu gosto muito do embate quando ele é no campo das ideias. Você está defendendo, por exemplo, o PEAS, que é o programa que eu criei, o Programa Emergencial de Auxílio Social. Quando você tem um embate e alguém se contrapõe a um programa desse, isso nivela a Câmara lá por cima. A gente está discutindo política social. Mudar o conceito de política social que o município está fazendo. Como que nós vamos levar emprego, renda, comida para a casa das pessoas e ao mesmo tempo reforçar a cidadania dela? Esse tipo de discussão me agrada. Eu fui treinado para isso, eu fui criado para esse tipo de debate. Agora, esses debates assim de cunho pessoal, eles se desmancham, às vezes com a própria história de quem está fazendo a narrativa.
Às vezes a pessoa se coloca aí como guardiã da moralidade pública e que você vai ver é uma pessoa que está envolvida em processo de corrupção. Então isso se desfaz naturalmente. Aqui não precisa ter pressa. Se tem um troço que eu sou amigo é do tempo. O tempo é o senhor da razão. E ele chega tudo no lugar. É só deixar a vida continuar, né? Paulatinamente, né? Cotidianamente. Você fez uma visita, né, com outros vereadores na Câmara de Belo Horizonte. Qual a impressão que você trouxe de lá? Eu vejo que nós temos que sair dessa bolha, sabe? De uma cidade que tem um legislativo, que tem um verdadeiro apartheid. O povo está lá e o legislativo está aqui. O que eu vi lá foi exatamente essa interação. É uma Câmara que hoje está conectada com políticas importantes, desde o acolhimento da mulher em estado de violência. Lá nós vimos lá o serviço que a Câmara presta hoje. As mulheres muitas vezes já saem de lá com a medida protetiva pronta para poder resolver essa questão. Aí a gente vê lá restaurante popular, né? E aí você vê que as pessoas em situação de rua, 120 pessoas em situação de rua almoçam lá gratuitamente, lá no restaurante da Câmara. Elas são cadastradas na Secretaria de Ação Social. E aí a gente viu lá PROCON, mesa de conciliação do judiciário para essas demandas, né, que não precisam de abarrotar as prateleiras do juiz, né, do fórum, podem ser resolvidas de uma forma cidadã, uma negociação, mesa de negociação e diálogo. A gente viu carteira de identidade, Cine funcionando dentro da Câmara. Então, é uma outra realidade. Você vê que a Câmara está um passo, lá tem esse núcleo da cidadania. E por incrível que pareça, Santiago, em 2011, 2012, não sei necessariamente bem a data, eu criei, como advogado, eu fiz todo o projeto junto com os vereadores da cidade de Pompéu, e lá nós criamos o Centro de Atendimento ao Cidadão, que é o CAC. E eu voltei lá agora, né, depois desses anos todos, para ver como é que estava funcionando. Uma maravilha. Eu fui lá ver, né, eu criei o PROCON lá, junto, dei toda a orientação, porque eu criei o PROCON em Sete Lagoas, quando eu fui vereador. E aí a gente levou o PROCON para dentro da Câmara de Pompéu, e lá hoje tem esse centro de atendimento ao cidadão, que está muito nessa linha de Belo Horizonte. Claro, menor também por causa da estrutura da Câmara e da cidade, mas com essa mesma pegada de valorizar e disponibilizar acesso à justiça, acesso a direitos, né? E também de defesa, né? Como a gente viu na Câmara de Belo Horizonte com a questão da mulher. Bom, então é isso, a gente foi com a nossa mesa diretora lá. Nossa mesa diretora é uma mesa diretora muito assim, moderna, e gostou muito do que viu. E agora a gente já vai conseguir criar dentro da nova estrutura administrativa da Câmara também esse núcleo de cidadania que vai aproximar muito a Câmara, como era o nosso desejo, como eu havia dito logo que eu tomei posse, de aproximar a população, com campanhas publicitárias que possam levar as pessoas para dentro da Câmara, com núcleos de cidadania, né, que possam garantir os direitos sociais, os direitos políticos, civis das pessoas. Então nós estamos muito dentro desse caminho. Tem muita coisa nova que está acontecendo dentro da Câmara que vai, de fato, ao longo, num período muito curto, mudar, mas mudar muito aquele... Eu tô ouvindo você aqui e estou fazendo uma analogia da sua fala toda. Na verdade, parece que o que está previsto para a Câmara de Vereadores nesses 2 anos é muito diferente, né? Você tem um projeto enorme. É por isso que tem coisas que as pessoas ainda não aceitaram, porque não estava acostumado com isso também, né? Tem muita resistência. Na verdade, assim, você está parecendo que está querendo dar um up na Câmara, torná-la um objeto não só de política, né? Mas assim, algo mais, né? Não vamos integrado com a sociedade. Não vamos fazer certificação digital para todos os vereadores, não vai ter papel na Câmara, não. Nós vamos mudar o sistema de votação. O vereador vai
vai estar disponível para ele na tela, igual está na sua tela aí do celular, né, para você ver na hora que estiver votando a lei vai estar disponível para ele no visor dele aqui, ó. Na hora que ele estiver votando, ele vai poder manipular essa lei, ver qual artigo está mudando, qual projeto está sendo votado. E nós vamos mudar muita coisa, vamos criar uma sala de co-work lá, porque os gabinetes são muito pequenos, e aí a gente vai criar um ambiente onde as pessoas têm um trabalho mais assim, direcionado, que precisa de sossego, que precisa de tranquilidade, né? Não pode ter barulho. Nós estamos criando essa sala, a categoria está sendo mudada para melhor. Não justifica você. Os computadores, nós vamos fazer uma licitação agora, porque os nossos computadores lá hoje estão absolutamente obsoletos. Todos. Difícil de manejar uma ferramenta. E como é que você tem dentro de uma Câmara Legislativa? Nós estamos, né, numa mudança tecnológica muito grande. Hoje tem computadores que não funcionam mais. Então, né? Nós vamos repaginar os computadores todos, organizar tudo. Agora, eu estou pensando aqui, essa estrutura toda que você está montando, né? Eu vi você falando lá na reunião que tinha dificuldade com o número de pessoas que você tem trabalhando na Câmara. Como é que você vai fazer para criar essa estrutura toda e não ter pessoas que possam trabalhar? Tem que ter gente para trabalhar. Eu tenho a esperança que dentro do prazo tem muito a questão curto, dos estagiários vão poder ajudar, mas o estagiário não é nós criamos, profissional. A primeira coisa que eu criar, exatamente, não é para trabalho, é para formação, né? É óbvio que ele acaba incorporando ali o mecanismo de trabalho da Câmara. Ajuda um pouco. Né? Mas a função do estagiário é exatamente abrir oportunidade para a formação do nosso capital intelectual. A Câmara também pode participar desse processo e nós estamos conscientes disso. Tanto é que aprovamos um decreto legislativo que não me permite agora também fazer a convocação de estagiários no ramo da tecnologia da informação, da comunicação, exatamente, porque nós temos uma televisão e uma rádio, no planejamento. Então nós vamos buscar estagiários. Mas o que a gente vai fazer para suprir essa ausência de servidores? Eu estou trabalhando lá com 40 servidores a menos do que a gestão anterior, é exatamente buscar no executivo funcionários efetivos, através do convênio, vou levá-los para a Câmara Municipal, até que eu possa fazer o concurso público e dotar as estruturas todas dos profissionais que nós precisamos. Agora, o nosso concurso, ele também vem com novidade. Ele vem dentro de um projeto muito moderno. Por exemplo, nós teremos, nós vamos convocar, através do concurso público, vagas para profissionais que tenham, assim, formação em finanças e orçamento, por exemplo. Por que a gente precisa de um profissional para nos orientar? É exatamente na hora de votar o orçamento do município, que é, a princípio, muito complexo da compreensão das pessoas. Você tem que ter dentro da Câmara técnicos para orientar os vereadores no processo de tomada de decisão. Os vereadores não podem ficar à mercê de informações que vêm unilateralmente. Ele tem que ter esse balizamento da informação do técnico da prefeitura, para a gente poder nivelar essa compreensão e esse debate para votar a matéria e votar uma lei de qualidade, fazer boas entregas. Nós vamos colocar também arquiteto e urbanista. Nós estamos sempre discutindo a lei de uso e ocupação do solo, a lei do parcelamento de solo, o plano diretor da cidade, o código de obras, o código de postura, são legislações. Engenheiro também, né? Precisa de um arquiteto, né? Com essa formação, com ênfase em urbanismo. Porque a expansão urbana também é algo que interessa a todos. E a gente tem que nivelar essa informação também com profissionais que possam orientar os vereadores. Porque o vereador, ele vem e traz o conhecimento de onde ele está vindo. Ele leva para dentro da Câmara. Mas é humanamente impossível querer que um vereador domine todas as áreas do conhecimento humano. Então ele precisa de técnicos ali, profissionais, que possam orientar, sabe? Como nós temos advogados hoje nos gabinetes. Hoje um advogado tem uma remuneração razoável dentro dos gabinetes dos vereadores.
está em torno de R$5.000. Então era R$1.700. Você não ia conseguir achar profissional. Na verdade, você não vai conseguir um advogado trabalhar para você para o salário, quase que mínimo, né? Isso aí melhorou também exatamente para qualificar. Você vai pegar um médico, colocar um médico no posto de saúde. Para qualificar o trabalho do vereador. Porque qual que é a matéria que a gente trabalha lá? O padeiro trabalha com o trigo, né, com a massa. Não, nós trabalhamos com a lei. Então, para manejar a lei, fazer uma interpretação hermenêutica, literal de um artigo, de uma lei, é difícil. Né? Tanto é que nós estamos falando de uma ciência exata. Né? O direito não é ciência exata. Que 1 mais 1 é 2 e acabou. O direito é complexo. Então, ele precisa de ter bons profissionais ali para orientar. Vou passar aqui algumas informações que eu peguei com a assessoria sua, né? Que realizações lá, né, da sua presidência, do seu gabinete. Seminário contra a fome foi realizado. Sucesso, né? Total. Visita muito à bom. Câmara de BH, nós falamos aqui. Sim. Né? Conquista de verbo para a Associação dos Catadores Reciclados. Esse né? foi muito bom. Chegada de água em Quebra-Canzil, né? É isso, né? Programa de estágio na Câmara, que foi aprovado também. E o concurso público que você colocou aí, eu queria que você explicasse, assim, com relação ao tempo, né? Qual que é a previsão desse concurso público para ser colocado em prática, né? A gente fez um cronograma, nós entregamos para a imprensa numa das reuniões que eu faço mensalmente com a imprensa de Sete Lagoas. Passamos um calendário, esse calendário está sendo cumprido, né? Hoje nós já estamos passando um projeto para os vereadores, nós já estamos passando os projetos para os vereadores, vão protocolizar na Câmara Municipal e aí tem um prazo para as comissões avaliar. Nós vamos nos reunir com os vereadores também para buscar propostas, né, deles, porque é um projeto que deve ser compreendido como um projeto da Câmara e não da presidência da Câmara, e todos os vereadores têm o direito e o dever de participar desse processo. Então nós vamos abrir esse debate com os 16 vereadores, tentando compilar ideias, propostas para fazer, né, algumas alterações que eventualmente surgirem, e aí nós vamos depois repassar para as comissões vão emitir os seus pareceres de acordo com a sua competência em razão da matéria, e aí logo em seguida eu acredito que em maio a gente consiga votar essa nova estrutura que vai poder chamar o concurso público, e tão logo a gente tenha essa lei, a gente já vai providenciar a licitação para contratar a empresa que vai fazer o concurso. Então eu quero crer que desse ano ainda a gente consiga ainda realizar o concurso público. E a contratação seria a partir do ano que vem? Sim, depois do resultado do concurso, né? Aí a gente começa a fazer as nomeações dos concursados. Então pode acontecer dentro do seu mandato ainda. Se Deus quiser, é a nossa pretensão. Então eu determinei para a Procuradoria Jurídica, a Procuradoria Jurídica, praticamente ela ficou janeiro, fevereiro e março, toda voltada. E aí nós estamos falando de envolvimento de 4, 5 profissionais do direito que estão dioturnamente trabalhando nessa proposta do projeto. Caio, tem um assunto que é do ano que vem, né? Que é a eleição, né, da prefeitura. A eleição aí, nós vamos escolher o ano que vem o novo prefeito de Sete Lagoas, pelo visto, provavelmente deve ser um novo prefeito. E eu acho importante a gente falar disso, porque eu acho que grande parte das coisas que está acontecendo na Câmara tem um pouco a ver com a eleição, porque eu estou vendo os movimentos aí acontecendo. Eu queria que você se posicionasse nesse momento da sua posição política, da sua posição, né, enquanto partido, enquanto cidadão também, e enquanto também provável pré-candidato. Existe alguma articulação, alguma coisa, ou você acha que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, está muito cedo para isso ou não? Eu creio que houve uma precipitação do processo. A nossa eleição, eu não sei porquê, eu tenho tentado entender, eu nunca me posicionei como candidato a prefeito, mas de toda forma, parece que a oposição entende
na avaliação dela, que eu seria esse potencial candidato a prefeito, e aí começaram os ânimos, né, ficar mais aflorados lá dentro da casa, isso tudo em função dessa eleição, que ainda está tão longe, precisa de trabalhar aqui, um projeto político de cidade. Não dá para falar que é um projeto político de João, de B, de C, de Caio. É um projeto de cidade. Para isso, precisa de transitar em todos os segmentos da sociedade uma candidatura. Toda vez que a pessoa acha que ela é candidata de si mesma, é uma grande arrogância, na minha visão política, é uma grande arrogância ela achar, eu sou candidato de mim mesmo. Você tem que ser candidato das pessoas, você tem que ser candidato de um projeto, você tem que ser candidato de uma média de um pensamento da sociedade, né? Então, primeiro que isso eu já acho um grande equívoco. E eu estou preocupado em fazer a minha gestão. Eu nunca me coloquei como candidato. Então, portanto, essas pessoas não precisam se preocupar com essa situação de eventual candidatura minha. É muito cedo. Nós temos um grupo político que pode vir, inclusive, ser o próprio prefeito candidato do grupo político. Então, ficam aí nessa narrativa, fazendo narrativa à toa, sofrendo por antecedência, criando factóides e narrativas que não têm procedência. Então, é melhor que as pessoas se aquietem e comecem a trabalhar. Então, eu tenho um trabalho para fazer, eu vou fazer esse trabalho, vou fazer as entregas que eu de forma estratégica, eu apresentei para os meus pares que votaram em mim. Eu tive 13 votos dos 17 votos da Câmara. Então, isso demonstra que nós temos legitimidade, que nós temos respeitabilidade, que nós temos credibilidade junto aos nossos pares. Então, isso me tranquiliza também, e eles sabem que a gente está fazendo o melhor, de forma democrática, e a prefeitura é um assunto ainda que tem que caminhar muito, tem muita água para passar debaixo da ponte, você pode ter certeza. Pela sua experiência, né? Quando a gente falou aí, né, de um cronograma do concurso da Câmara, vamos falar de um cronograma da campanha política para o ano que vem, né? Das eleições do ano que vem. Como é que você acha que deve acontecer esse cronograma? Quando as pessoas começam a se posicionar, quando elas começam a se unir, né, quando elas começam a definir qual o partido, né, quando que ela começa a definir como vai ser a campanha. Dá uma ideia da sua experiência aí. Eu acredito. E nós estamos ao quê? Há 1 ano e 7 meses, né? 1 ano e 7 meses não, 1 ano e 5 meses. Sim. Eu acredito que a eleição vai acontecer em outubro do ano que vem. Então, a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, aí sim, eu acho que as pessoas já vão estar falando quem é candidato mesmo, de qual grupo que representa, de qual viés essa candidatura está saindo, o que vai sustentar essa candidatura, porque é muito comum também agora, nesse primeiro momento, fazer fila de nomes, né? Mas lá você sabe que tem um funil, né? E é esse funil que eu estou falando, que vai convergir para quem de fato está preparado para assumir uma prefeitura de uma cidade como a nossa, cidade importante do ponto de vista econômico, social, político, dentro do cenário nacional, não é só em Minas, né, porque de Minas nós já somos destaque, né, pela nossa pujança, pela nossa força econômica, social, mas ao mesmo tempo a gente está falando de projetos políticos que vão ter que tirar Sete Lagoas desse limbo, né, desse atraso que ela acabou mergulhando com esses equívocos cometidos no passado, que estão refletindo agora na fome, né, num quadro social terrível, né, com dívidas ambientais, um passivo ambiental grande. Enfim, em todas as áreas nós temos muito mais o que fazer do que se possa imaginar, sabe? Os problemas da cidade são muito grandes. Então, o debate político deve passar muito por esse nome, um nome que tenha capacidade de tocar essa cidade. Caio, muito obrigado por vir aqui esclarecer. Você pode ver que eu não poupo a pergunta, porque é o que a gente está vendo. Eu gostaria realmente que todas as pessoas entendessem que aqui é um espaço para a pessoa realmente esclarecer. Claro. Né? E aí eu te agradeço, né, pela sua posição, né? Eu sei que é difícil agendar com você. Inclusive, eu estou, né, já conversando com alguns outros vereadores, que estou tentando fazer uma agenda aí também para me ouvir
posições diferentes, né? Para mim ouvir ideias diferentes para a gente tentar acabar com esse quebra-cabeça aí do que está acontecendo e que as pessoas possam fazer o julgamento também, né? De entender o processo que está acontecendo. Você sabe, nada, o Santiago, nada vence o trabalho. Nada vence o trabalho. Não tem factoide, não tem narrativa, não tem fake news. Nada desmancha a credibilidade de quem realmente tem credibilidade. A vida é assim, sabe? Por mais que as pessoas tentam, a gente tem que ter essa consciência de quem você é, o que você está fazendo, por que você está no lugar que você está, o que você quer, né, em termos de resultado para a cidade da gente. Então isso me deixa muito tranquilo e quero te agradecer o convite. Isso até me lembra uma frase que eu tenho ouvido muito, né, de algumas pessoas na rua. Ah, mas e o que esse cara fez pela cidade? Ah, sim. Se não tiver uma folha de serviço prestado, então, né, credibilidade, nome, né, não adianta colocar o nome na pista não, que não vai dar certo. Isso aí, obrigado, Caio. Lembrar, né, que para quem se aventura aí a uma próxima candidatura, seja ela o que for, né, que você tem que ter serviços prestados e você tem que participar de um grande grupo, um grupo homogêneo que pensa, né, num bem comum. Se não for dessa forma, eu acredito que você não tenha chance quase nenhuma, né? Então é bom que saiba disso para que você não nada e morra na praia, tá bom? Um abraço para você e até o próximo Santiago Entrevista.